Abra sua Bíblia comigo para Filipenses. Nós já estudamos o primeiro capítulo, do 1 até o 10, até o 11. Quero continuar hoje à noite. A Filipenses capítulo 1, nós vamos continuar no primeiro capítulo, do 12 até o 30. Versículo 12 até o 30. O tema da minha mensagem é demonstrando uma atitude positiva nas adversidades. Tendência nossa quando há adversidades, quando há ventos contrários, quando o vento está soprando muito forte. Estava até conversando com a Cida, a gente usa uma expressão carinhosa, né, Cida, que é, a gente anda às vezes de farol baixo. Então, eu fiquei pensando, né, para aí comigo e pensa o seguinte: já imaginou se você fosse convidado para dar um testemunho, seja perante a igreja ou diante da sua família, um almoço de família, está todo mundo lá e chama o seu Luiz Beltrão para dar um testemunho da vida, das lutas que o seu Luiz tem passado, das tribulações. Já pensou que barato você ter essa oportunidade? Diante de pessoas, você dar um testemunho da sua fé, falando das lutas, das provações, das tribulações que você tem enfrentado. A minha pergunta é o seguinte: como, seu Luiz, como cada um de vocês daria esse testemunho? Será que você seria alegre, mesmo em face das dificuldades? Você poderia dizer assim: olha, eu tenho passado por muitas lutas, mas olha, Deus tem agido na minha vida, e Deus tem feito grandes coisas. Ou você daria um testemunho assim meio borocochô? A vida está tão difícil. Mundo cruel. Então, isso a meu ver assim, é muito importante dentro do que nós vamos estudar hoje. Eu fico pensando que muitas vezes nós somos conduzidos pelo vento, que nem folha de bananeira. Já viram isso? Na minha casa lá em Barbacena, seu Eurípides, tinha um bananal lá no fundo da horta, e lembra dos ventos que davam? Quase derrubava a bananeira, as folhas iam para um lado e iam para o outro. E é verdade, as circunstâncias têm um efeito muito grande na vida das pessoas. As pessoas geralmente estão felizes se está tudo bem, ou geralmente estão tristes. Mas nós, como cristãos, não podemos ser conduzidos pelo vento. A gente não pode ser como folha de bananeira. A gente precisa ter algo maior que nos estimule a viver para a glória de Deus. O texto que nós vamos ler hoje e estudar juntos fala sobre adversidades que aconteceram com o apóstolo Paulo, e ele tem uma perspectiva, uma postura, uma atitude otimista diante daquilo que está acontecendo. Ele está para cima, ele não está para baixo. E aí então ele usa isso para nos estimular a ter uma atitude correta, uma atitude positiva, otimista diante dos problemas da vida. Olha comigo, no primeiro versículo aí, que a gente vai ler, versículo 12, ele diz assim: olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. Então ele vai explicar daqui para frente as coisas que têm acontecido com ele. E lá no versículo 27, aí então ele vai nos exortar. Então o texto pode ser dividido em duas partes. Primeira parte, ele vai explicar aquilo que aconteceu com ele e os efeitos disso nas mãos de um Deus soberano. E na segunda parte do texto, ele vai dizer: olha, não importa o que aconteça com você, é onde nós vamos também ser exortados. Olha aí no 27, não importa o que aconteça. Então essas duas divisões é que nós vamos fazer desse texto. E a minha proposta hoje à noite para vocês é essa que está em cima. Uma atitude positiva diante das circunstâncias adversas da vida promoverá o avanço do Evangelho através de nós. Quando nossa família, quando amigos, quando pessoas que nem nos conhecem, nos veem passando por situações difíceis, que eles também passam, mas nos vê com atitude diferente, nos vê com farol alto e não farol baixo, nos vê com aquela disposição de dizer assim: eu creio no meu Deus, e eu sei que as mãos poderosas e amorosas dele é quem conduzem a minha vida, não são as circunstâncias. Isso vai fazer com que o Evangelho cresça.
na sua família, entre os seus amigos, às vezes até entre pessoas que você nem conhece, mas que está observando você, a maneira como que você reage, qual é a sua atitude diante das adversidades. Então preste bem atenção nisso. Filipenses 1, de 12 a 30, vai nos mostrar duas percepções sobre essa questão das adversidades, dessas circunstâncias adversas. E a primeira delas, eu quero que você fale comigo, vamos lá? As circunstâncias adversas são servas de Deus para o avanço do Evangelho. Você precisa crer nessa verdade. As circunstâncias adversas, aquilo que acontece muitas vezes, os ventos que tentam nos levar para cá e para lá, elas não são protagonistas da história, da sua vida, não são elas que determinam o seu destino, mas é Deus. Então, as circunstâncias, elas não são protagonistas da sua vida, elas são servas, elas são usadas, instrumentos nas mãos de um Deus que é todo poderoso. Pode acontecer coisas terríveis, mas nada foge ao controle desse Deus todo-poderoso. E Ele usa essas circunstâncias para que o Evangelho cresça. Como que eu sei disso? Olha comigo, deixe-me ler com vocês, passo a passo aqui. Primeiro, ele vai dizer assim, olha, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário. O que todo mundo esperava é que aquilo que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com ele? Ele estava preso em Roma, ele estava algemado. Isso poderia ser uma oposição muito grande para barrar o impedimento, para barrar o crescimento do Evangelho. Quem participou das famílias no estudo bíblico, ouviu essa lição em Atos, que uma das estratégias de Satanás para tentar interromper o crescimento, e Paulo estava sendo perseguido, ele estava preso. Mas quando todo mundo esperava que então o Evangelho fosse diminuído, ele está dizendo, gente, aconteceu um efeito contrário. Porque aquilo que me aconteceu, ao contrário de ser negativo, serviu para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, talvez sua versão está escrito guarda pretoriana, e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, a igreja, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então veja, ele quer que os irmãos saibam disso. E eu, meus queridos, eu fico pensando que as coisas que às vezes acontecem na sua vida, não é para ficar em sigilo. Às vezes nossas lutas e provações, elas deveriam servir como estímulo para a fé dos outros. Eu não estou falando daquelas provações que muitas vezes vêm na nossa vida por causa de desobediência, pecado, e aí a disciplina de Deus vem. Mas às vezes nós, inesperadamente, bate um vento assim que tenta derrubar a gente, e a gente permanece fiel. Isso deveria ser de conhecimento da igreja. Porque às vezes alguém na igreja está passando pelo mesmo problema que você, e às vezes está meio desanimadinho. E quando você fala assim, meus irmãos, Deus tem sido tão fiel comigo, eu estou tomando tanta tarracada na cabeça, assim, que eu estou até com um galo na cabeça, mas Deus tem sido fiel, Ele tem me abençoado, e tem me usado para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, é isso que eu quero hoje à noite mostrar para você. O testemunho de Paulo é um testemunho positivo, otimista. Ele não está de fora ao baixo, dizendo, ei, servir a Jesus é difícil mais dar conta, aqui onde eu estou preso, não. Ele tem uma postura, uma atitude totalmente otimista, o positivo, no sentido não positivo de mercador, aquele pessoal que vende, né? Sempre para ele está tudo bom, não é isso não, mas é um otimismo em Cristo, um otimismo de enxergar nas adversidades a boa e poderosa mão de Deus. Querem ver isso comigo? Olha, ele fala o seguinte, deixa-me andar mais rápido aí para você ver, ele crê que Deus é soberano sobre as circunstâncias adversas. E ele usa essas circunstâncias adversas com um propósito, ou até mais de um propósito. E o propósito de Deus sempre é que o Evangelho possa crescer, e mais pessoas ouçam e venham a Cristo para salvação. Quer ver uma coisa que eu fiz aqui com vocês? O que aconteceu com Paulo? Eu coloquei de um lado adversidades, e coloquei do outro lado as possibilidades.
Ou seja, de um lado é o fato, aquilo que aparentemente poderia ser negativo, e é negativo em si. Mas o que Deus pode fazer com sua soberania através dessas adversidades? Em primeiro lugar, tem negativo, é a prisão dele. Se você olhar, uma prisão não é uma coisa boa. Mas Paulo estava preso por causa de Jesus. Mas olha o que ele diz: eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Pessoas se sentiram estimuladas por causa da prisão dele para pregar o Evangelho. Então é isso que ele está dizendo. O Evangelho está crescendo com a situação adversa que aconteceu comigo. Eu estou preso, mas ele está dizendo aqui, olha, o resultado, versículo 13, é que tornou-se evidente para toda a guarda do palácio. Por quê? Porque Paulo estava preso e cada turno, entenderam o que eu quero dizer? Os soldados, eles não podem ficar 24 horas por dia olhando um prisioneiro. Então tem turnos de 4 em 4 horas. Então de 4 em 4 horas vinha uma equipe de soldados cuidar do apóstolo Paulo. O que ele fazia? Pregava o evangelho para a guarda. Então toda a guarda teve a oportunidade de ouvir o evangelho. E ele continua dizendo, e todos os demais que sabem que eu estou na prisão por causa de Cristo, eu não sou um criminoso, eu não estou preso por causa de pecado. Isso é importante, porque se ele tivesse preso por causa de pecado, tinha que estar tomando na cabeça mesmo para aprender. Mas ele diz, olha, todo mundo sabe que eu estou preso, não porque estava andando errado, mas por causa de Jesus Cristo. E ele diz que até a igreja se sentiu estimulada a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então veja, adversidades na sua vida podem ser possibilidades de Deus para que o evangelho seja levado e pessoas conheçam a Cristo. Ele fala de um outro fato negativo, que é uma motivação egoísta de algumas pessoas. Olhem comigo no versículo 15 até o 18. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes que pregam o evangelho de boa vontade fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam por causa de inveja e rivalidade, pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Então preste atenção, é importante entender isso aqui, o que Paulo está dizendo, porque muitos dizem o seguinte, não, Titão, o importante lá é porque eles estão pregando o evangelho, não importa se está errado, o importante é que eles estão pregando. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo não está dizendo que estava tendo erro no conteúdo que estava sendo pregado. O que ele está dizendo aqui é a motivação com que alguns estavam pregando. Lembra que ele estava preso, e haviam testemunhas alistadas que precisavam depor contra Paulo. Então chegavam judeus diante do juiz e diziam assim, meritíssimo, realmente esse cara é um tagarela. Ele diz que Deus se fez carne e que o Messias nasceu de uma virgem chamada Maria e que viveu sem pecado, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E esse Paulo fica pregando por aí que quem crê em Jesus tem a vida eterna, tem o perdão de pecados. Entendeu a ideia? Houve algum erro na pregação deles? Não. Mas a motivação era de que eles falando isso, eles iriam condenar Paulo. Então é nesse sentido que Paulo diz assim, olha, eu estou alegre, porque Jesus está sendo pregado, não importa se a motivação deles é causar sofrimento a mim, o importante é que Jesus está sendo pregado. Entenderam a ideia? Então não é o fato de dizer assim, a igreja dos irmãos, próximo fevereiro, vai sair no carnaval, porque não importa se a gente vai pregar Jesus, de qualquer jeito, sambando ou não. Não é isso que a Bíblia está ensinando, não. O que ele está falando é de uma motivação egoísta, que aparentemente é uma circunstância ruim, mas que Deus, na sua soberania, transforma pelo seu poder, na possibilidade de muitas pessoas ouvirem sobre Jesus. E ele continua,
ele vai para um terceiro fato negativo, que é o seu próprio martírio. Paulo sabe que a sua cabeça está a prêmio. A qualquer momento, o imperador vai bater o martelo e vai dizer, mata o cara. Então ele diz assim no versículo 19, de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Ele tinha esperança disso. Então, quando nós oramos, pedindo por saúde, pedindo por um emprego, nós temos que ter uma expectativa, uma convicção de que Deus ouve, e Ele pode intervir nessa história. E por isso Ele está dizendo, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha só, essa é uma percepção de que as circunstâncias não estão protagonizando a história dele. As circunstâncias adversas são servas de Deus para o avanço do Evangelho. E Paulo está dizendo, olha, minha cabeça está a prêmio, mas de qualquer forma, meu desejo é ser libertado, porque vocês estão orando, eu tenho o auxílio do Espírito Santo, mas de qualquer jeito, se eu tiver que morrer e enfrentar o martírio, que Deus seja glorificado, porque para mim o viver é Cristo. Então, de qualquer jeito, Deus vai ser honrado na minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Então, ele está falando de martírio, mas ele está dizendo, olha, muito melhor é estar com Cristo. E essa era a grande convicção dele, e a grande convicção que qualquer um de nós tem que ter, diante de uma enfermidade. Não é ficar de farol baixo, dizer, ai, mas por que comigo? É dizer, graças a Deus, talvez esse seja um meio que Deus usou para me levar para casa. Olha o que ele diz no 22, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Olha a pressão, escolher o quê? Entre ficar e ir embora. Então ele diz assim no 23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, o crente ao enfrentar uma dificuldade, uma circunstância difícil, como Paulo está enfrentando a possibilidade a qualquer momento de ter um decreto lá do imperador, como aconteceu em 64, e ele ser degolado. Mas mesmo diante dessa circunstância adversa, a sua alegria era o fato de que quando ele fosse degolado, ele estaria com Cristo. Ele não ia ficar perdido no espaço, ele não ia ficar morto lá no túmulo esperando alguém um dia dizer, Paulo, levanta daí. Não, ele tinha convicção de que a morte para o cristão é partir e estar com Cristo. Você tem essa convicção? Amém por isso? E você tem essa esperança? E você tem essa perspectiva positiva de dizer assim, olha, não importa o que aconteça comigo, porque eu sei para onde eu vou. Deus é soberano para guardar a minha vida. Um dia, o meu corpo que foi lá para o bom pastor, sim, ele vai ser despertado, ele vai ser levantado, de uma forma glorificada para encontrar comigo, para eu ser o que eu sou eternamente na presença de Deus. E por último, ele vai falar da possibilidade de um sofrimento, de um fato que é real, é uma preocupação. É mais necessário por causa de vocês, da igreja, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu sei que, enquanto eu viver nesse corpo, eu vou ter sofrimento, porque isso já foi falado para ele. Lembra quando ele se converteu? Que Deus mandou um camarada chamado Ananias ir lá naquela casa pregar Jesus, para que ele pudesse ouvir, ser batizado. Lembra disso? Lá em Atos, capítulo 9. E Deus falou para Ananias, porque Ananias não quis ir.
de início. Ah, mas eu tenho ouvido que esse cara aí, ele mata cristão. Jesus falou, não, vai lá. Porque ele precisa saber o quanto importa que ele vai sofrer pelo meu nome. Lembra disso? E Paulo sabe dessas questões. Ele enfrenta e já enfrentou muitas lutas na sua vida, mas nunca de farol baixo. Ele está preso, acorrentado. E o clima que ele está escrevendo essa carta é de alegria. Olha lá no finalzinho do 18, ele diz, de fato, continuarei a alegrar-me. Em várias outras partes dessa carta, ele chama a igreja para se alegrar, não nas circunstâncias, mas ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos, porque as circunstâncias não são protagonistas, elas não têm a última palavra, elas são apenas servas nas mãos de um Deus soberano, para que Deus cumpra o seu propósito. Isso é real na vida de Paulo, isso é real na sua vida também, você precisa acreditar nisso. Por isso, num segundo momento, vamos ler lá comigo lá em cima, as circunstâncias adversas são servas de Deus para quê? Você é cristão? Então as circunstâncias adversas são matéria-prima nas mãos de Deus, para mudar você. Isso é salvação. Salvação é perdão de pecados, mas salvação é nos resgatar de nós mesmos, do nosso egoísmo. Nós pensamos só em nós mesmos, nós queremos a coisa do nosso jeito, no nosso tempo, nós ficamos bravos uns com os outros, e Deus usa circunstâncias adversas para nos quebrantar. Eu sempre brinco com vocês desse, como é que chama isso aqui? Serviço. E às vezes nossa serviço é dura. Por isso nós cantamos hoje à noite, quero ser como criança. A criança ela é mais maleável do que os adultos. Não que ela não seja pecadora, sim, ela também é. Mas a criança é mais maleável. Ela confia mais do que um adulto. Então, as circunstâncias adversas, elas são servas de Deus para mudar e moldar a vida do divino, do Ademar, da Geisa, da Tiana, da Maria, do João, do Sebastião. São os instrumentos que Deus usa para nos tirar da nossa zona de conforto e fazer com que você aprenda a confiar mais e mais em Deus. É isso que eu vejo na parte B desse texto, lá no versículo 27. Então, olha comigo, em primeiro lugar, a exortação. Ele partiu do exemplo dele, agora ele vai exortar a igreja com base no exemplo dele. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, caso ele fosse liberto, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso, a fé que vocês têm em Jesus, é sinal de destruição. Mas para vocês, a fé que vocês têm em Jesus é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio, a graça, de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrenta. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu dei o exemplo para vocês de como se portar diante das circunstâncias adversas. Agora, é responsabilidade de vocês. Ele está puxando a nossa orelha nesse sentido. Então ele está dizendo, olha, não importa o que aconteça, eu e você devemos viver de maneira digna. Por que nós muitas vezes olhamos para o nosso cenário político e temos ojeriza, revolta com alguns políticos? Porque eles não estão vivendo de uma maneira digna de um homem público. Nós não condenamos eles? É a mesma coisa conosco. Paulo está dizendo, olha, há pessoas olhando para nós
Nós também somos pessoas públicas. Você pode ver que quando você pisa na bola, não é o Zé que pisou na bola. Você viu o que o crente fez? Esses crentes é tudo igual. Então, nós somos uma comunidade, um povo. Temos a responsabilidade de viver de maneira digna do Senhor Jesus Cristo. Você foi salvo, você foi lavado pelo sangue de Jesus. E é isso que Paulo está dizendo, viver de maneira digna do Evangelho, é uma maneira positiva de encarar as circunstâncias adversas. O que mais que ele vai falar? Ele diz assim, lá no versículo 27, como que você vai viver de maneira digna? Em primeiro lugar, exerçam sua cidadania de maneira digna. Exercer a cidadania é ser um bom cidadão. Há um tempo atrás, crente tinha uma moral no trabalho que vocês nem imaginam. Quando ia se preencher um currículo, e o entrevistador, quando sabia que você era crente, ele já colocava um ok ali. Porque crente era sinônimo de honesto, de ter uma palavra certa. Agora, o bicho pega. Triste isso, não é? Parece que o sinônimo de crente é alguém desonesto, mentiroso, que não cumpre com os seus compromissos. Então Paulo está dizendo para os cristãos, vivam de maneira digna, sendo cidadãos honestos, de palavra, cidadãos que vivem uma vida exemplar, porque as pessoas estão olhando para nós. Segundo lugar, ele fala, permanecendo, ele diz, olha, quer eu ouça, quer eu vá aí, eu possa ouvir ou ver que vocês permanecem firmes. Circunstâncias adversas não podem nos tirar do prumo como folha de bananeira. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, as circunstâncias adversas vão servir para Deus estar moldando você, para humilhar você. Então não perca o rumo, é isso que Paulo está dizendo. Permaneça firme na sua fé, persevere, nunca desista, porque Deus está no controle. Terceiro lugar, ele fala de lutar unidos. Olha quanta gente quer destruir o Evangelho, mas ele está dizendo, olha, quando esse povo unido, lutar, defender o Evangelho, ninguém pode contra o Evangelho. Quem já estudou a história da igreja aqui, no Instituto, sabe disso. Quantas lutas ao longo dos anos, dos séculos, mártires perderam a vida, mas nunca entregaram os pontos. E por isso o Evangelho chegou até nós, de maneira limpa, pura, com a mensagem do Senhor Jesus. Ele fala mais ainda, não se deixando intimidar. Olha o que ele diz, tem muito opositor, tem muita gente que quer destruir a fé cristã, mas ele diz, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem à sua fé. Às vezes até dentro de casa, existem pessoas que se opõem, mas ele diz, olha, fica firme, porque aquilo que para eles é perda de tempo, esse negócio de Jesus, igreja, para você não é perda de tempo. Você sabe que a fé em Cristo Jesus traz para você salvação. Então não se intimide com as críticas, não se intimide com tudo aquilo que é feito para denegrir o Evangelho e tentar destruir a fé cristã. Você tem convicção do que é o Senhor Jesus Cristo. Ele faz mais uma exortação. Ele está dizendo o seguinte, olha, Ziza, você não consegue viver na sua força o Evangelho. Márcia, não é na sua força que você consegue viver. Ele está dizendo assim lá no 29, pois a vocês foi dado o privilégio, algumas versões aí está, graça, é a palavra charis, recursos espirituais, pois a vocês foi dado todos os recursos espirituais, não apenas para crer. Nós cremos pela graça de Deus, não foi a gente no nosso intelecto, na nossa capacidade que creu em Jesus, foi a graça de Deus que atuou em nós para crermos em Jesus. Mas Paulo está dizendo, olha, os recursos espirituais foram dados para você, não só para você crer e ser salvo, mas para você sofrer.
Você sabia que durante alguns séculos passados, as pessoas procuraram ser mártires, porque eles consideravam isso um privilégio, morrer por causa de Jesus Cristo. Não estou dizendo que a gente tem que buscar isso, não. Se vier de Deus, que Ele nos conceda a sua graça para a gente enfrentar isso. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, você tem esse privilégio. Viver a vida cristã não é na nossa força. Eu não dou conta de perdoar. E não dá mesmo. Eu não consigo amar aquela pessoa. Não consegue mesmo, se for na sua força. Por isso Jesus disse assim: olha, você, João, vai receber poder ao descer sobre você o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Deus nos concedeu graça, poder, para viver a vida cristã, para amar um ao outro, para perdoar um ao outro, para mudar áreas da nossa vida, para sermos conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. O que muitas vezes acontece é que o tempo passa e os cristãos não crescem, não amadurecem na sua própria força. O verdadeiro crente, meu querido, e eu estou finalizando, ele tem que ter uma convicção de que na sua vida tem um AC e tem um DC. Tem isso na sua vida, João? Tem, Eurípides, um AC? Você sabe o que é AC? Antes de Cristo. Todos nós temos que ter essa convicção. E dizer assim: não, antes de Cristo eu, mas depois de Cristo eu. Tem que ter diferença. Você não pode dizer assim: eu era antes incrédulo, mas agora, mas a pessoa vai, mas não mudou nada, ué. Então tem que ter. E eu listei algumas questões aqui. Olha os verbos que eu usei para construir esses argumentos. Vamos falar comigo? Éramos cegos espirituais. Éramos. Tínhamos. Andávamos. Estávamos. Observaram os verbos que eu usei? Isso indica passado. Significa que antes de conhecer a Cristo, todos nós éramos cegos. Não tínhamos discernimento do que era certo e errado, segundo a vontade de Deus. Por isso que a gente enfiou a cara em muitas coisas erradas. Por causa disso, nós tínhamos uma conduta, um comportamento de desobediência a Deus. E Paulo diz que por causa dessa cegueira espiritual, por causa dessa conduta de desobediência, nós andamos em caminhos de pecado, e ele diz lá que colhemos frutos que a gente não tem nem vontade de mencionar, porque a gente tem vergonha dessas coisas, mas porque fizemos antes de conhecer a Cristo. Paulo, ele dá até um testemunho da sua vida. Ele diz assim: olha, eu matei, fui arrogante, eu persegui a igreja, mas fiz tudo isso na ignorância, na incredulidade. Mas Deus transbordou sobre minha vida graça para que eu pudesse crer. Então, em um segundo momento, Gálatas 2:20, Paulo diz assim: olha, estou crucificado com Cristo. Por causa dessa cegueira espiritual, da minha conduta, dos meus pecados, porque eu estava debaixo de condenação, Deus se fez homem e tomou o meu lugar para sofrer a ira. Então toda a minha dívida contra Deus foi perdoada na cruz. Então, quando nós ouvimos falar, estou crucificado com Cristo, isso é verdade. Você como que espiritualmente foi levado há quase 2000 anos atrás e foi crucificado com Cristo. Isso significa que Deus vê você morto. Os seus pecados foram pagos, porque o salário do pecado é a morte. Só que Deus vê isso acontecendo na sua vida através de Jesus, porque Ele substituiu você. Mas aí Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, porque eu morri. Houve um novo nascimento. Quem vive agora é uma nova criatura. Por isso ele pôde dizer assim: Cristo vive em mim. E aí então eu comecei a refletir. Meus queridos, se Cristo vive em você, alguma coisa tem que acontecer. Se Cristo vive em você, você tem que evitar palavrões. Palavrões não pode mais fazer parte do nosso vocabulário. Não pode ser uma coisa normal na nossa vida.
Será que Cristo falaria esse palavrão que você falou hoje? Tenho certeza que não. Então eu e você precisamos viver, não na nossa força, mas deixar Cristo viver através de mim. Então, eu não vou ficar irado, como eu sempre fiquei irado, porque agora quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus, e Ele me dá poder para controlar esse velho homem. Eu não devo mais andar por caminhos que eu andava de desobediência, de incredulidade. Eu tenho que andar num caminho diferente. Eu tenho que andar num caminho de santidade. Alguém postou lá sobre a questão de andar na luz. É isso. Depois de Cristo eu não ando nas trevas. Depois de Cristo eu ando na luz. Você não pode mais ter prazer nas coisas mundanas. O nosso coração tem que bater por outros prazeres. Colossenses fala, olha, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos, devemos buscar as coisas lá do alto. Devemos pensar nas coisas lá do alto. E não ficar ensimesmado nas coisas aqui. Você não pode mais se comprometer com coisas que vai levar você a dar mau testemunho. Por quê? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que você é uma nova criatura, não na sua força, mas pelo poder de Deus. Se Jesus vive em você, e eu creio que Ele vive, se você tem Cristo como seu Salvador, Deus não é homem para mentir, Ele prometeu isso. Agora, preste bem atenção comigo. Se Jesus vive em você, mudanças ocorrerão, creia nisso. Logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em... Olha o que ele fala lá em João. Vamos ler comigo? A minha comida é fazer a vontade daquele Deus que me... E concluir a sua... Então, se Cristo vive em mim, qual é a sua vontade? Tem que ser a vontade de Cristo. O propósito da minha vida é viver para fazer a vontade de Deus e concluir a obra dele na minha vida. Olha o que ele fala mais para frente. Vamos comigo. Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Deus tem nos enviado. Mas como a gente teima em querer fazer aquilo que nos agrada, e não aquilo que agrada a Deus. Terceiro lugar, comigo. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estão percebendo isso? Tem que haver mudança. Quero ser como criança, me submeter a Deus e dizer, Deus, não seja como eu quero, mas como tu queres. E no final da vida dele, ele entregou sua vida. Então preste bem atenção, Jesus do início da vida até o final da sua vida, ele viveu para a glória de Deus, do Pai. Até o ponto dele entregar sua vida na cruz e gritar, Pai, está consumado. Aquilo que eu vim cumprir, eu realizei. Fiz a tua vontade. Está consumado. O cristão não pode ser como folha de bananeira. Ele não pode permitir que o vento das adversidades tire ele do prumo e o leve para cá e para lá. Você tem que ter convicção daquilo que você crê, quem você é. Então nós cantamos essa música, não olho circunstâncias, não e não. Não me guio pelo que eu vejo. Eu não sou folha de bananeira. Eu sou um crente em Jesus. Ele me tirou desse mundo de lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. E eu estou firmado na rocha. Então, duas percepções que eu quero que você tenha hoje à noite sobre essas circunstâncias adversas que acontecem conosco. Vamos ler comigo? Primeira, as circunstâncias adversas não são protagonistas da minha vida, mas servas de Deus para o avanço do Evangelho. Acredite que os seus familiares estão olhando para você, seus amigos estão olhando para você. Tenha uma atitude mais positiva, mais otimista e dê testemunho do Senhor Jesus. Segundo, as circunstâncias adversas são servas de Deus com o propósito de mudar e moldar a minha vida
a vida do cristão. Por último, Paulo falou assim: aquilo que me aconteceu. Ele deu exemplo da sua vida. Não estava fácil para ele. Mas aí então ele diz: não importa o que aconteça com você. O desafio dele nesse texto é: viva de maneira digna. Você é cristão. Não envergonhe esse nome. Porque quando você envergonha esse nome, você está levando o nome de todos os cristãos junto com você. Segundo lugar, permaneça firme na fé. Não desista. Por maior que seja o vendaval, não perca o prumo. Fica firme, não desista. Segundo, terceiro, batalhe pela pureza do Evangelho. Lute pela boa doutrina. E graças a Deus você tem ouvido e recebido uma boa doutrina. Não se perca. Não se deixe levar por ventos de doutrina. Fica firme. E por último, não se deixe intimidar pela oposição. Eles criticam, zombam, gozam, porque para eles é perda de tempo. Mas para você não. Você sabe que a fé em Jesus é a sua garantia. É o sinal da sua salvação. Amém?